É, é, tá. Eu sou Cláudia Lima, né? Eu atualmente trabalho como profissional de apoio escolar na escola, na EMEI, e estou numa luta que tentar ajudar pessoas também que se encontram em situação de violência ou que se encontraram, né? Que é as pessoas dando seu testemunho, podendo falar, a gente tentando que algumas pessoas possam chegar até nós, que tentem falar anonimamente, ou que alguém conte a história de alguém para que a gente possa, às vezes, de alguma forma, auxiliar, nem que seja encaminhando para os órgãos competentes, né? Então, assim, é quebrar o tabu da pessoa romper o silêncio e quebrar o tabu também das pessoas que não conhecem a rotina de uma pessoa que sofre violência e os preconceitos enraigados que vêm dentro de uma sociedade, né? E nós temos muito preconceito ainda relacionado a esse assunto. Acredito que as violências elas acontecem porque é um tabu que não foi quebrado nem por quem conhece. As pessoas ainda têm aquele pensamento que se está nessa situação é porque merece, se apanha é porque fez algo, não tem vergonha na cara. Então, assim, são muitos preconceitos existentes ainda que a gente precisa ser quebrado, né? Então, assim, é uma das minhas bandeiras, tentar. E não é fácil falar, né? Mas eu acredito que quando você começa a falar, expor, você abre caminhos para outras pessoas. Falar assim, ah, você está 100% curada, não dói mais. Não, dói. Se você escutar um grito ali na rua, alguém gritando com a mulher, você revive tudo. Se você vê uma cena na novela, no filme ou numa reportagem, você também acaba vivenciando, relembrando aquilo. Então, assim, mas isso não impede da gente também tentar ajudar outras pessoas, e às vezes, quando você fala também, é uma forma de você eliminando mais ainda aquilo que você acha que às vezes não existia mais, mas que no fundo ainda existe. Isso, então, verdade. Ah, foi assim. Há muito, eu já tenho a intenção de, eu queria escrever um livro, né? Ô, audácia. E aí, mas eu falo assim, para muitos, né? Ô, audácia, né? Mas eu acho que nada melhor do que um olhar de quem viveu, né? A gente, porque quando você desafia a relatar, a contar,
você traz um novo olhar. Então, assim, aí é por isso que eu brinco assim, ai, que audácia, né? Tem até uma parte lá que eu comecei a escrever, tá ali, parado. Mas eu vou... E, né, por exemplo, assim, é, é, ai, obrigada, eu vou achar bom. Porque, assim, lá eu começo a falar um pouquinho da violência, então uma parte que eu falo assim, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu fui uma vítima, sou até hoje. Porque, assim, eu deixei de sofrer na carne, assim, mas psicologicamente ainda fica. Aqui é a pior, porque quando você para de, não te encosta mais, quando não te bate, quando não te xinga, mas às vezes, se você estiver muito cansado, se você vê uma reportagem muito séria, você começa a vir o psicológico, parece que você revive tudo. E você fala assim, poxa, se eu pudesse fazer alguma coisa por essa mulher, eu faria, né? Então, assim, por isso que eu comecei a pensar, e se a gente criar uma página? Eu criei uma página, futuramente pode ser um blog, futuramente pode ser um site, né? Tem que ser sementinha. E se eu criar algo que a pessoa leia, se identifique e comece a falar? Ou a minha irmã, por exemplo, eu não tenho irmã, mas a minha irmã sabe do meu sofrimento, não aguenta mais, conta a minha história e a gente, através dessa página, aciona os órgãos para poder estar ajudando. E a gente, assim, porque eu, como já teve momentos de eu lançar olhar de socorro, mas ninguém consegue perceber, porque você também não pode escancarar assim, oh, estou pedindo socorro, né? Então, quantas vezes alguém está passando por você e te faz aquele olhar assim, pelo amor de Deus, me socorre, né? E não é atendido porque nós vivemos num mundo tão corrido que nós não percebemos. Às vezes nós não para, o não olhar para a pessoa que está passando, né? A gente acaba perdendo esses momentos. E eu sei que tem alguém que está passando e está lançando aquele olhar. Eu sei que tem alguém querendo romper, mas ainda tem dificuldades. Porque eu acho que o grande desafio, eu pensei nesse site pelo seguinte: qual que é o grande maior desafio? A Lei Maria da Penha é muito fácil. É assim, ela não é 100% a favor mesmo da luta, da causa. É uma lei muito bonita, mas em execução a gente sente muita. E eu sei que uma das grandes dificuldades da mulher, eu falo por mim, e que as pessoas não entendem, né? Que você escuta muito, nossa, mas ela é uma sem vergonha, ela gosta de apanhar, tá ali, porque ela quer apanhar, tem mais é que apanhar mesmo. Isso, gente, isso dói demais quando chega no seu ouvido ou quando você escuta a pessoa falar. Porque quando você vê as reportagens, eu sei, por isso que eu criei a página, porque eu acho que isso é muito interessante a gente discutir isso nela. Por enquanto, assim, né, ainda tem pessoas que eu sinto que estão com medo, né? Mas quando você vê uma reportagem que a pessoa foi lá, fez todo o protocolo, fez a denúncia, procurou a delegacia da mulher, fez o corpo de delito, fez tudo, e de repente aquela pessoa é assassinada, né? É como se tornou tão banal eu poder te ameaçar e cumprir. E ali a gente sente, nesse momento, quando você vai ver nessas reportagens, que como que você vai pedir ajuda? Como que você vai recorrer a um órgão que, infelizmente, não tem como te proteger? Não dá para uma viatura ficar na porta da casa da gente. Não dá. A demanda é grande. Se você chamar e não tiver, às vezes não chega a tempo. E aí vem aquele problema também. Se eles, né, não conseguem me atender, você já começa a pensar o outro lado. Se eu denunciar, eu entrei nessa sozinha. Eu te falo que isso aconteceu muito comigo. Eu que escolhi, não foi naquele momento, relacionamento, né? Quem começou a vivenciar foi eu. E meu pai, meus irmãos, minha mãe, não tem nada a ver com isso. Gente, vocês não sabem o tanto que dói você tentar pensar em falar, mas você pode pensar assim, poxa vida, e se meu pai estragar a vida dele por causa de mim? Ou se meu irmão estragar a vida dele por me defender? Ou a pessoa, né, pegar alguém querido seu para se vingar? Então, assim, são Ns
possibilidades que vem na sua cabeça, você fica quase louco, principalmente quando você tem filhos. Porque a gente pensa muito assim, nossa, poxa, uma coisa está comigo, pode ser comigo. Outra coisa é meu filho ou minha filha. Então, assim, é possível a gente conseguir, mas você, às vezes, chega num fundo do poço tão grande, até conseguir sair, parece que você vai caindo, e o poço vai ficando cada vez mais fundo, e a corda, uma mão, uma luz, parece que nunca aparece, sabe? Até você tomar aquela decisão. Eu mesmo, quando eu decidi que já não dava mais, a cena para mim até hoje é um pouco dolorosa, né? Porque eu lembro de eu chegar aquele dia e a pessoa começar a me xingar de vagabunda, aqueles nomes mais horrorosos, e querer, eu lembro de vir com a mão no meu pescoço, querendo me enforcar. E ali eu falei umas palavras, né, muito assim, voltada para Deus, e graças a Deus me soltou. E eu lembro que nesse momento pegou uma faca, foi até o fundo brigar com o marido da minha vizinha, né? E assim, ali dentro de mim eu senti assim, eu senti Deus falando comigo, sabe? Falando assim, ó, vai embora, porque se você não for, você não vai viver. E eu ligar para minha prima, falar assim, olha, vem com a polícia que eu quero sair daqui, eu não aguento mais. Para mim hoje deu, foi o fim. Porque eu dei oportunidade para a pessoa, foi para uma clínica, fez o tratamento da dependência. E ali eu falei que se enquanto tivesse naquela vida, né, que ele conseguiu adquirir, eu estaria junto. Mas a hora que não estivesse mais, eu não queria, né? Eu não queria voltar para aquela vida. E aí eu lembro, e assim, a polícia chegar, gente, na porta da sua casa, e a pessoa te ameaçar na frente da polícia que vai te matar. Xinga de tudo quanto é nome, sabe? Você vê que a polícia ali para estar te ajudando e a pessoa te xingando, a pessoa apontando o dedo, falando que você vai morrer. Gente, assim, é uma coisa muito ruim. Aí eu sei que ele enfrentou a polícia, acabou que teve que deter ele, né? E saíram com ele. E assim, eu me senti muito triste, porque a forma também que eles lidavam com o problema, né? Então minha prima ficava assim, vamos, rápido, pega o que você der, vamos embora, daqui já vai voltar. Então assim, ali já foi uma pressão. Eu não sabia nem se eu pegava meu documento, se eu saía correndo. Meu computador, que era de trabalho, eu consegui pegar pelo menos ele, porque eu precisava dele, eu estava fazendo uns projetos, na época eu estava como assistente social voluntária. E assim, vamos embora. Foi assim, para mim foi um momento de terror, vergonhoso, porque os vizinhos vendo a polícia na porta da sua casa, vendo você sair daquele jeito, quer dizer, com a roupa do corpo, né? E ainda eu lembro da minha prima virar e falar assim pro policial, minha prima é uma pessoa muito boa, ela gosta de ajudar as pessoas, ela é assistente social. Aí ela saiu, bem na hora que eu fui chegar, que eu ia perguntar um negócio para eles, eu só escutei que virou para os três e fizeram assim, assistente social, passando, e desse jeito. Então, assim, é como se o seu título, você tivesse imune, né? Ou seja, você conhece que está passando por isso, você pode ser o que for, pode ser até policial, que se o cara for violento, ele vai te bater do mesmo jeito. Então, assim, ali eu senti uma forma de preconceito. Eu imagino que algumas também passam por isso, né? Então, assim, eu me senti, ao mesmo tempo, segura e insegura. É muito difícil. Imagina, muito difícil. A gente precisa mesmo trabalhar como você está se propondo e a gente alinhando e se aliando cada vez mais entre nós mulheres e também trabalhando pela formação, né, de todo mundo para que a gente tenha uma vida sem violência, né? Porque onde tem violência não tem saúde, não tem paz. Não. Muito difícil. Mas eu queria que você contasse para nós como é que foi isso, assim, no sentido de... Porque você está nos contando que você tinha um relacionamento e a gente normalmente começa um relacionamento com muitas expectativas, né, de coisas boas, porque a gente se vincula à outra pessoa por coisas boas, né, por vínculos afetivos bacanas. Como é que foi, assim,
Em que momento que mudou ou você via que ele já tinha alguns problemas e como é que foi isso na sua vida, assim, se você puder contar Assim, para nós alguma coisa não nesse sentido? posso. Eu acredito que uma vez até uma colega minha foi fazer psicologia, a Lourdinha, falou assim que às vezes até nós vítimas, né, às vezes nos apegamos a um laço afetivo, aquela carência, alguma coisa, e acha que, né, talvez seja, nossa, agora eu vou ver uma vida boa, feliz, bonita, né? Aí na hora eu falei assim, mas será que eu fui parar olhando, refletindo? Porque então quando eu conheci, teve até uma pessoa que chegou a me falar que ele batia. Aí quando eu fui perguntar para uma pessoa muito próxima, para a irmã, ela disse que não, que o povo estava conversando demais. Até perguntei para a parente minha que eu conheci através dele, ela falou, não tem nada disso, né? E foi assim, no começo foi um relacionamento muito bom, né? E assim, eu acho que quando eu sofri a primeira agressão, eu não acreditava naquilo. Eu tomei um soco na nuca gratuito, porque a pessoa tinha alguns problemas, traumas relacionados familiar, e começou a falar do assunto e de repente me deu um soco na nuca que eu tonteei, fui pro chão e consegui levantar e já estava para vir para mim. E aí eu acho que ele assustou, porque eu dei um grito também e acordei meio tonta, né? E aí nesse dia também ele pegou, virou, falou assim que queria quebrar alguma coisa e chutava minha perna, como se estivesse querendo algo. Eu falo assim, a primeira reação sua é ficar em estado de choque. Por quê? Eu vi meus pais num relacionamento que não teve agressão. Meus pais estão com 46 anos 45 anos de casados. E se eles brigaram, eu nunca presenciei uma vez já grande, mas assim, eu nunca vi eles brigarem perto de nós. Eu não tenho essa lembrança de xingamentos, de briga, de violência. Então ali para mim, eu falo, gente, mas o homem foi feito para cuidar, para tratar bem, né? E eu lembro que a família conversou comigo, a gente na hora parece que você fala assim, não, realmente, no primeiro momento você acha que não vai acontecer mais. Mas dói muito. Dói fisicamente, dói no coração, dói psicologicamente, você fica... Eu fiquei dias em estado de choque, tentando entender. Né? E já teve outros episódios também. E como é que foi o comportamento dele depois, assim? O comportamento... Depois dessa violência desculpa, do soco. Né? Falar que estava estressado, que ia melhorar, que não ia repetir mais. A pessoa, realmente ela tem um poder de persuasão. A gente acredita. Né? Acredita. Porque a pessoa tem a gente fala, uma forma de mostrar um arrependimento que você acha, né? Então a gente fala, não, mas se acontecer de novo, eu não vou aceitar mais, né? E teve um episódio também, uma vez, uma faca, ele falou assim, vamos ali na minha avó, a gente estava morando no Prado. E eu fui, e nada, surtou, pegou uma faca e a hora que eu vejo, enfiando na minha barriga, eu segurei com a mão. Pedi para ele, nossa senhora, me proteja. E segurei com a mão e comecei a gritar. E aí uma mulher saiu no portão, quando ele viu, ele escondeu a faca. Então assim, aí eu falei assim, gente, mas não é possível entender isso. Você tenta, sabe? E eu falo assim, mas eu preciso ir embora. Não tem como. Então, você tem que arrumar um jeito de fugir, de sair. São situações assim que é complicada, sabe? É muito complicado. E o que dificultava de você ir embora, assim? O que eu sempre pensei é porque a minha filha não era dele. E minha filha era pequena. Então eu tinha muito medo porque sabe onde eu morava com minha mãe, sabe onde minha filha estava. Você tinha muito medo.
pessoa, descontar em cima. Porque eu pensava, se eu não tivesse filho, eu ia lutar com todas as forças, mas você fica, porque você tem que trabalhar. Então você não pode ficar sempre perto do seu filho, né? Então eu preocupava muito com minha filha, com a gente, a escola, os caminhos, os trajetos, tudo sabe. É algo assim que isso, eu acho que é uma tortura maior ainda que pega, é você pensar no que pode fazer com a sua criança, né? Minha filha era criança, acho que isso foi o que mais pegou para mim, ou com meus pais. Mas você ficava mais segura de pensar que estando com ele não faria mal para sua filha e para os seus pais? Porque assim, a gente acaba ouvindo, né? Da boca da pessoa. Então, para uma pessoa que te encosta a mão, você vai pensar que automaticamente pode fazer isso mesmo, né? E aí você ainda vê aquelas reportagens que a pessoa fala, não, eu vou pegar você, se eu não pegar, eu vou pegar... Às vezes você vê até pai matando o próprio filho porque não aceita o fim do relacionamento. Isso pesa muito. Uhum. Mas você propunha o fim do relacionamento e ele não aceitava ou não? Como é que era? Não, eu falava que eu não ia, se continuasse daquele jeito, eu não queria mais, né? E a gente realmente não aceita. Uhum. Tanto que quando eu separei dele a primeira vez, aí eu consegui uma clínica terapêutica, ele foi para a clínica terapêutica, saiu, ele ficou 2 anos, vamos se dizer, limpo, né? E totalmente diferente. Realmente ficou diferente mesmo. Falei assim, nossa, agora, né? Mas aí passou no boteco, tomou a primeira dose, né? E aí não conseguiu mais sair e começou tudo de novo, né? E quando aconteceu de eu ter comprado o carro, que eu fiz o empréstimo, parece que piorou a situação. E eu lembro, quando começou, eu falei assim, eu vou sair, né? Eu vou largar. E coincidiu que eu estava no probatório, eu sofri um acidente de trabalho na EMEI que eu trabalhava, eu quebrei o pé. A gaiola da televisão caiu em cima do meu pé. E aí foi a dificuldade maior do que aconteceu. A escola já me levou para o pronto-socorro tudo. E ali eles chamaram, minha cunhada foi. E a hora que eu cheguei em casa já começou, né? Por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui quebrar meu pé? Por que eu provoquei isso? E que o médico visto, ele cortou aqueles corta-barra da calça, né? Que visto, porque eu não tinha que aceitar aquilo. Eu falei assim, né? Pé quebrado dentro de casa, que eu não podia pôr o pé por um tempo no chão, eu falei, como que eu vou embora? Porque eu já estava com esse acidente. E aí, realmente, muito difícil. Nossa, foi assim. E lembro que eu até saí correndo, sem rumo, sabe? Então, assim, foi uns momentos meio complicados, mas eu já estava disposta. Eu falei assim, gente, agora que eu quebrei o pé, como é que eu vou para a casa da minha mãe? Agora fica difícil, não vou poder nem acompanhar minha filhota, né? Então, eu fiquei até mais ou menos quando passou o período do pé quebrado. E aí ele, eu vou internar de novo, E eu falei assim, agora é a hora de eu preparar para mim ir embora, né? Que eu já estava com essa questão. E aí ele internou, mas eu precisava terminar de tirar o gesso do pé, para poder arrumar um lugar longe, se fosse o caso mudar minha filha de escola. E aí acabou que ele saiu, que inventou desculpa que não queria lá, e eu doidinha para já ter ido embora, né? Até que aconteceu esse episódio, que eu falei assim, agora de hoje não passa mais. Então, assim, é difícil. Depois disso, quando eu comecei a namorar, que hoje é meu marido atual, ele ligava no meu celular, me ameaçando de morte.
tive várias gravações, xingamentos, falou assim, eu vou te matar. Eu falei assim, eu fiquei 3 dias sem sair de casa, em desespero, porque ele sabia onde eu trabalhava e eu comecei a entrar em pânico, com medo de sair na rua. E eu falei assim, gente, mas aí a Valéria, colega minha que estava fazendo serviço social e eu assinava o estágio dela que ela fazia comigo, falou, não, você não pode ficar nessa situação. Então, assim, ela foi um anjo na minha vida. Ela falou assim, nós vamos lá na... Ela foi comigo, eu fiz PO. Depois eu fui até a delegacia da mulher, fiz o boletim. E ali eles já iam tentar entrar em contato com ele, né? E eu já saí com a medida. De lá eu fui até a prefeitura e a Gersina, na época, achei muito legal. Ela entendeu, assim, uma pessoa que foi muito humana, entendeu esse negócio da violência doméstica. Também foi outro anjo. Aí eu consegui a remoção através dela, né? Para outro local. Então, assim, foi o que me ajudou a conseguir sair dessa situação melhor, sabe? Erguer a cabeça. Mas, assim, não vou falar que de vez em quando você não olha assim na rua, dá uma olhada, não vem aquela preocupação de encontrar, né? Você tem medo de encontrar a pessoa na rua um dia. Mas, assim, o caminho até se percorrer é muito difícil. Até o momento de falar assim, chega, eu não consigo mais. Eu poderia ter sido mais uma estatística. Com certeza. Que bom que você E conseguiu. a família não sabia, tipo assim, meus pais, meus irmãos, então foi assim, né? Complicado, porque eu segurei tudo sozinha. E por que você não contava? Porque eu tinha, igual eu te falei, eu tinha medo, eu tenho certeza, que o meu irmão mesmo, eu tenho certeza que ele não ia aceitar. Agora você pensa, você fala assim, a gente não sabe como que ele reage, vamos supor que batesse até machucar ou causasse algo. Eu acho que o meu mal, assim, minha impressão que eu não queria era ver meu pai e o meu irmão preso, porque a gente sabe que pai, irmão, quando vê, eles são capazes de te defender. E eu falei assim, gente, poxa vida, eu tenho que sair dessa situação sem prejudicar ninguém, porque eu também não quero amanhã não estar mais com essa pessoa, conseguir ter me libertado e de repente eu ver eles nessa situação. Eu acho que para mim seria a tortura maior. Entendo. Me fala uma coisa, você falou que quando comprou o carro, você comprou seu carro, ficou pior. Por que ficou pior? O que você acha que aconteceu? É porque eu acho que subiu um pouco o egocentrismo, né? Porque no dia não teve como eu ir até lá para pôr no nome, eu fiz a transferência do dinheiro, que como a gente é funcionário, você tem que entrar, bater o cartão, ponto, e é correto, né? Então, no momento que tinha que ir lá segurar o carro, não poderia ir. Como a mãe dele estava querendo ir embora, passear, né? Para resolver o problema, eles colocaram no nome dele o carro. E aí era meu carro, que não sei o quê. Eu comecei a dar entrada na carteira, que eu não merecia, que eu não ia passar, que aquilo lá não era meu. Então, assim, parece que o carro se tornou mais importante, né? Então, foi muito complicado. Então, eu fiquei com a dívida. E ele ficou com o carro? Ficou, e na época, quando eu consegui, eles falaram que ia vender o carro, né? Eu falei assim, não precisa vender, eu vou vender e passo uma parte dele. Né? Porque no dia que eu fui sair, não deixaram eu pegar o carro. Eu não sei dirigir, mas minha prima ia sair. Mas aí ficou polícia na cabeça, mandando eu andar rápido. Mas uma pessoa lá falando que não tirava, que era dele, que estava não dele, mas quem está pagando sou eu. E a polícia mandando eu andar rápido. Então ficou aquele momento assim muito difícil de você resolver. E aí o carro, eu falei assim, ó, eu já arrumei um computador, eu vou passar a parte dele e vou pegar o restante para mim poder quitar boa parte do empréstimo, né? Vou lá, pago, porque eu vou pagar mesmo, tá no meu nome, né? Consignado. E ele ficou falando que se eu não voltasse, que se eu não procurasse ele, que se eu não voltasse para ele ia vender o carro. Eu disse, você não vai vender. Tá no meu nome, quero ver. E assim fizeram, venderam. O carro estava no nome dele, mas a dívida estava no seu.
E eu não consegui pegar o papel para tentar reverter, né? Então ficou muito difícil. E foi outra tortura nesse momento, sabe? Então, assim, até hoje eu comprei uns livros que era para ele fazer o estudo na época. Eu dei até uma crise de ansiedade e síndrome de pânico há 2 anos atrás, porque assim, quando aconteceu, eu liguei para eles, então assim, nossa, gente, é muito difícil. Mulher, quando, sabe, ainda aquele preconceito, aquela coisa machista. Eu liguei e expliquei para eles vão renegociar para que eu possa pagar, porque está no meu nome, é mais uma dívida que eu vou ter que assumir. E expliquei a situação, né? Viraram para mim e falaram assim que não. A partir do momento que estava feito, eu tinha que honrar com o compromisso que eles não iam mexer. Eu falei, não, então quando estiver vencendo, vocês vão entrar em contato comigo. Isso foi em 2013. Quando foi em 2018, eles começaram a me ligar, falando que eles iam tomar meus bens, que iam cancelar, se eu tivesse carteira de motorista, cancelar. E começaram eu falando para ele, mas esses livros não estão comigo, né? Para tentar explicar. Eu falei, mas eu quero pagar. Aí, mas eu fico assim, não, se você pagar agora, dividir no cartão, então são coisas que você não consegue. E aí aquele negócio, todo dia uma coisa no meu e-mail chegando, aquela complicação. E quando eles falaram que eu for a polícia, né? Que a polícia que vai. Nossa, voltou tudo, gente. Eu falei, poxa vida, eu saí de lá com polícia. E agora eu nem tô mais com a pessoa, vai com polícia na minha casa, numa vida que eu tô nova, que não tem nada a ver. Então eu entrei em pânico. E aí eu fui no mercado perto de casa e eu vi o irmão dele, e eu escondi, fiquei com medo de me ver e falar, tá por aqui. Eu comecei a entrar em pânico, e aí eu surtei. Veio assim, precisa ser quebrado. Esse livro é de uma violência, mas os comentários, a sociedade continua te massacrando por algo que você fez lá, entendeu? É difícil. Eu compreendo. E aí, fica até hoje, me ligam no celular, fala que vai me mandar juiz e gritam. Eles tentam fazer uma negociação muito agressiva, sabe? Aí você vai explicar, e aí fala que quem foi lesado foi eles, não você. Aí eu falo, gente, poxa, eu consegui dar um grande passo, né? Por isso que eu te falo que é muito difícil ainda. Porque parece que é como se estivesse fazendo você ou você vai errar o resto da vida, é como se estivesse fazendo isso com você, sabe? Mas não foi você que errou, né? É porque a gente tem uma ideia, a sociedade tem uma ideia errada sobre nós, né? Você viveu uma situação que você não gostaria, que não foi o combinado, né? E a gente precisa muito fortalecer essa rede mesmo de mulheres, de instituições, de homens e mulheres a favor de direitos, né? De uma educação para a cultura da paz, da não violência, para que a gente possa ser o que a gente é, né? Porque você não está pedindo nada, né? Assim, além do seu direito de reconstruir sua vida, sua família, né? Então, porque está errado mesmo o modelo, né? E é uma sociedade fundada mesmo na violência. Então, é bem aceito, cobra-se muito das mulheres, não cobra dos homens, né? Então, eu queria manifestar minha solidariedade a você, dizer que a gente sabe que é difícil falar, e você falou sobre isso, mas ao mesmo tempo, quando a gente encontra um espaço de fala mais cuidado também, a fala é importante, né? Falar o que quer, quando quer, né? Porque a gente não pode ser obrigado a falar também, porque a gente tem que falar aquilo que a gente deseja falar, que a gente consegue falar, porque é todo um processo, né? A gente
de cara a gente não dá conta, mas às vezes a gente vai tendo as condições para poder falar e com a sua fala também poder tocar, sensibilizar. E eu acho que é esse esforço que você está fazendo de falar para que outras irmãs, né, se sintam à vontade para também se fortalecerem, porque viver uma vida de violência é muito triste. E todas nós temos o direito de viver sem violência e precisamos nos fortalecer, porque se a gente acreditar que sem aquela pessoa nós não vamos ser felizes, que não tem jeito, que nosso mundo vai acabar, talvez a gente não tenha condições de sair daquele relacionamento. Mas a gente precisa ter apoio, que esse apoio pode ser psicológico, pode ser jurídico, familiar, de amigos e amigas, né? De instituições. E a gente precisa buscar aí ter esse desejo que todas nós sabemos que temos, porque ninguém deseja viver uma vida de violência, mas a gente às vezes não dá conta. Então precisa buscar todo o suporte, né, para que a gente possa sair e seguir lutando para uma vida sem violência, que como você está falando, não acaba lá, né? Mas precisa seguir na luta. Então... E o interessante, Georgetana, é que, assim, antes, né, de chegar a esse problema, como a gente crescia muito, a gente cresce dentro de uma sociedade que reproduz muitos comentários maldosos. Eu já cheguei a pensar também, como alguns falam, mas está na situação porque quer, né? Vai ver, apanha porque também... Mas o que eu dou de conselho é que a gente precisa quebrar, porque olha, tanto foi ruim, porque eu cresci ouvindo em escola, ouvindo nos lugares, ouvindo em roda de amigos, né? E então é como se isso fosse normal. E eu tive que me tornar uma para ver que isso não é normal. Então eu quero assim muito falar assim, gente, vamos tentar ter um olhar mais atento, porque eu não quero que ninguém chegue na situação que eu cheguei. Às vezes a gente só entende alguns problemas quando você faz parte deles. E que pena que eu tive que chegar também nesse ponto, que às vezes para começar a entender que aquelas rodas ali estavam erradas. Que às vezes eu estava batendo palminho com as coisas, que se eu tivesse tido um olhar mais sensível, ou, igual você falou, tivesse a gente nas escolas, por que não trabalha esse assunto? A gente tem que quebrar essa ideia fixa. Eu chorei muito, porque teve uma amiga minha que chegou e falou assim, olha, não é parente seu, tal. Pois é, ela perguntou como é que você tá, eu falei que você tá bem, eu falei assim, tenho mais que apanhar mesmo, você tá com ele porque gosta. Então, assim, foi numa época que a pessoa não tava mais, né, mas, assim, me doeu muito de assim, poxa, eu gosto tanto, né, olha pra você ver, a pessoa fala assim, tem mais que apanhar mesmo, porque gosta. Então, eu falei assim, gente, e é mulher, sai de boca de mulher, né? Então, por isso que eu falo que às vezes é bom a gente começar a romper, para que as pessoas vejam que isso não é legal. Tem certas coisas que a gente tem que começar a fazer, para. É verdade, a gente precisa cortar. Porque que, em vez de você criticar, você não tenta ajudar, né? Olha com olhar. Eu já tive um lugar que eu vi que quando ele ia com agressividade, eu fazia aquele olhar, tipo assim, socorro. Mas vou te falar uma coisa engraçada. Ainda tem muito aquele negócio, entre briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então, às vezes você vê, as pessoas veem que a pessoa tá violenta, que ela vai fazer, mas também porque acha que é normal aquilo ali, que você tem que apanhar porque você tá... A gente precisa mesmo romper com a ideia de que é normal essa violência contra as mulheres, e não só a violência física, sexual, mas a violência psicológica, né? A desconstrução da imagem da mulher, a violência patrimonial, né? De quebrar suas coisas. Então a gente precisa mesmo romper, não podemos achar normal, e as pessoas não podem se sentir à vontade de ter esses comportamentos na nossa frente e a gente
se a gente já adquiriu a consciência, a gente precisa deixar desconfortável e não ficar desconfortável, né? Porque às vezes a gente fica desconfortável e a pessoa racista, machista, LGBTfóbica fica confortável contando como se fosse graça. Então, se a gente mostrar para ela que nós não estamos achando graça, já é um primeiro passo, né? Porque a gente não vai rir de uma violência contra outra pessoa. Então, eu acho que é muito bacana, assim, muito bacana essa sua construção. Eu imagino que tenha sido muito difícil e eu fico feliz de sermos aliadas. E agora que você criou essa página e que você deseja trabalhar para que outras mulheres não sejam vítimas de violência, que elas tenham a quem recorrer, porque a gente já sabe que tem as instituições, mas a gente precisa cada vez ampliar mais, ter muitas vozes, muitas mulheres, muitas organizações, porque a gente sabe que ainda falta muito, muito, muito. E para romper essa cultura, a gente vai ter que trabalhar muito. Então, eu te agradeço muito, Cláudia, e a palavra está com você, se você quiser dizer mais alguma coisa, dizer que o nosso diálogo pode continuar. Esse é uma fala que a gente vai levar para uma disciplina da professora Flávia na UFO, e a professora Flávia também é uma lutadora contra a violência contra as mulheres. Então, nós estamos aí para fazer essas conexões, essas pontes, né, para que você publique seu livro, para que mais mulheres conheçam essa história e de todas as mulheres, e que a gente possa cada vez mais trabalhar para uma educação das relações de gênero, para que a gente possa, desde pequenininha, as meninas, os meninos, aprenderem que não é normal, que não é bom, que não é desejável uma vida com violência de nenhuma natureza, muito menos num relacionamento amoroso, né, de onde a gente deve vir coisas boas. Então, a palavra está com você. Assim, eu agradeço muito, né? Porque como o projeto chama Rompendo o Silêncio, Arrancando a Mordaça, hoje eu arranquei um pedaço da minha mordaça, né? Que até então é a primeira vez que eu falo assim, né? Direcionado, voltado. Para mim, assim, foi muito bom. E eu convido as pessoas a acessarem a página, né? No Facebook, tem também no Instagram. E eu sei que não vai ser fácil para muitas, porque eu já estou desse problema tem 7 anos, né? Mas é forte ainda, mas é possível, né? E hoje eu olho assim, que tem pessoas que vão poder ver e vai falar assim, nossa, né? Vai achar que eu mereci, que eu tinha que ter saído antes. Mas eu acho assim, foi uma coisa que eu vivenciei, né? Mas que tudo é possível, que é possível sim a gente se libertar, né? Igual você falou, é tão forte quando você vive as violências, qualquer tipo de violência, porque não fica só na física, fica em várias, né? Mas a gente fica muito submissa, a gente não consegue dizer nem não. Porque o não, dependendo do que você dá, você pode sair sem vida. É uma violência muito, se torna... É como se você chegasse na pessoa e desse um tapa na cara dela. O não tem essa reação na pessoa. Então você vai até se eliminando. Você vai se autodefinhando. De repente, quando você vê, tem dia que você não come mais. Tem dia que você não consegue dormir. E vou te falar uma coisa assim. Eu cheguei num ponto, foi muito bom pra mim, porque eu cheguei a pensar, ou era eu ou era ele. Olha o que eu estava quase me tornando, eu já estava quase reproduzindo uma violência. Eu já cheguei a pensar, faço não, eu vou conseguir sair dessa, porque se eu não conseguir, não vai ser eu que vou mais ser com o olho fechado, vai ser ele. Então eu cheguei numa situação que eu estava quase chegando ao ponto
e de querer falar assim, não, se for para dar fim na vida, vai ser na dele, não na minha. Eu não estava tendo força para conseguir, mas eu estava pensando em uma solução que poderia acabar com a minha vida. Por que que eu não cheguei às vias de fato? Eu cheguei a pensar assim. Porque eu lembrei, eu tinha uma filha, que como que ela iria entender esse processo de violência, porque eu estava tentando me libertar. O mais certo seria ter saído, como eu já estava tentando. Como seria na cabecinha dela, de repente, ela ia achar que era normal também, revidar, fazer aquilo. Eu me tornaria também uma pessoa violenta. Eu iria reproduzir, e das piores maneiras. Né? Eu cheguei a pensar, assim, eu vou pôr uma faca debaixo do travesseiro e vamos ver. Mas aí foi assim, mas passou-se mais uns dias, eu consegui sair mesmo. Então, olha a diferença. Que dá muito essa difícil lutar com aquele pensamento, aquele sentimento ali de raiva, de fúria, de ódio, porque você tem muitas vezes esse sentimento. Então, assim, graças a Deus eu não tomei essa iniciativa. Eu não seria nem onde eu estaria agora. Que deu essa oportunidade para você seguir lutando por vida, né? Por coisas boas, né? Tá junto com a sua família. Que bom, Cláudia. Então fica combinado que a gente continue em diálogo, vamos fazer muita coisa juntas, e eu te agradeço muito por essa contribuição. Eu acho que a gente poderia uma hora fazer uma roda de conversa, né? Vamos. Pegar algumas mulheres aí, ver quem mais que já participou, alguém que conheceu histórias, a gente fala assim, ver um projeto que deu certo, alguma ação que ajudou. Então a gente poderia uma hora estar aí caminhando para uma roda de conversa, né? Por enquanto virtual. Com certeza, com certeza. Eu acho que é muito bom, porque assim, por mais que a gente encerra, sempre vai ter assunto. Eu estou muito triste mesmo de ver o índice do aumento da violência nesse período de pandemia. Onde eu te falei que eu volto lá no passado, eu com aquele pé quebrado, não tinha como sair, né? E aí, imagina, essa pessoa, a gente não sabe em que grau tá essas violências, até que ponto. E detalhes, não só, muitas podem estar até com as crianças sendo agredidas, né? Crianças presenciando esse nível. Então, assim, a gente está num momento muito triste, é um índice muito alto, assim, que me dói muito, sabe? Machuca, porque fica até impossível, como é que a pessoa vai saber se realmente está acontecendo, como ajudar, né? Tem agressor que ele é silencioso. Com certeza. Como você vai ser ouvida por outros estudantes da universidade, do curso de Direito, e eles também têm projetos nesse sentido, né, no curso de Direito, na universidade. Quem sabe a gente vai fortalecendo aí campanhas de conscientização para que mais mulheres com suas famílias possam sair dessa situação de violência, né? Eu acho bom, seria muito bom. A gente vai ficando em contato, tá bom, Cláudia? Tá bom, obrigada. Obrigada a você, boa noite, viu? Tudo de bom. Boa noite. Um abração. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.